Então quer dizer que agora os bancos e os banqueiros romperam com Bolsonaro? Porque a Febraban, junto com a Fiesp, assinaram um manifesto em favor da democracia e pode ser interpretado até contra o governo? E por isso eles romperam com Bolsonaro? Na história não é bem assim, pessoal. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. Mas sabe uma coisa que é interessante? É que se você acompanhou todos os vídeos do canal nos últimos dias, você já tem os elementos suficientes para entender toda essa história envolvendo a Febraban e esse manifesto contra o governo, que vai culminar com a saída da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil da Febraban. Porque eu trouxe para vocês nos últimos dias todos os elementos necessários para que você possa entender essa situação, o capitalismo financeiro e também a paranoia do Bolsonaro. É por isso que eu falo para você, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa comunidade, também seja membro. São 2 vídeos adicionais por semana por apenas R$ 1,99 por mês, é muito barato. E aqui, pessoal, sem falsa modéstia, nós entendemos Bolsonaro, porque eu jogo o vídeo e vocês trazem para mim. Nós conseguimos, inclusive, criar um livro e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. E muitas das coisas que estão acontecendo hoje, nós falávamos aqui no livro. E esse livro é de março do ano passado. Então a gente entende Bolsonaro e eu vou explicar tudo para você. Porque a Febraban escreveu, junto com a Fiesp e outras instituições, um manifesto em favor das instituições, pedindo que os ânimos entre os poderes ficassem calmos. Isso significa que a Febraban acha que os banqueiros acham que vai ter um golpe de Estado no Brasil? Claro que não, os banqueiros sabem muito bem que não vai ter golpe nenhum no nosso país. Nenhum. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. O problema, pessoal, o problema é que a comunidade internacional não sabe disso. O Joe Biden teve um encontro com o Bolsonaro, um encontro completamente nonsense que vai virar assunto para vídeo possivelmente amanhã. E o Joe Biden mostrou preocupação com relação à possibilidade de um golpe de Estado no Brasil. Porque a comunidade internacional não entende o Brasil. Não sabe como funciona. A gente também não sabe como funciona a comunidade internacional. Por exemplo, a Europa. Quando começa a surgir, aquele é um partido de direita, aquele candidato vai disputar a presidência por um partido de direita. A gente já pensa no partido do tio Adolfo, no partido do tio Benito, e a gente coloca tudo no mesmo balaio. E a mesma coisa acontece na visão do mundo a respeito do Brasil e da América Latina. Para eles, isso aqui é uma Cuba enorme, é uma grande Cuba, que tem golpes de Estado, que tem chefes autoritários, mas nós sabemos que não é assim. O problema, pessoal, é que se nem dentro do país jornalistas, pessoas que acompanham o dia a dia da política sabem quem é Bolsonaro, como que você acha ou como você espera que o empresário da Ucrânia vai entender como funciona o Brasil? Não vai, não vai. Por exemplo, o Vila. O Vila não entende como funciona o Brasil, não entende como funciona Bolsonaro, melhor dizendo. E o Vila é de direita. Quando eu vejo um jornalista de esquerda, como por exemplo o Sakamoto, falando que vai ter um golpe, o Bolsonaro é golpista, eu até entendo ele. Eu entendo porque o Sakamoto ele fala que o Bolsonaro é um golpista para passar a ideia, para passar a imagem que os partidos de esquerda eles são partidos democráticos. Mas o Vila não é de esquerda. O Vila não é de esquerda. Então ele deveria entender, mas ele não consegue entender. E o pessoal fica bravo quando eu falo do Vila. Por que eu falo do Vila? Porque eu escrevi aqui num livro. E daí, desmitificando a farsa Bolsonaro, o papel da imprensa para a ascensão do Bolsonaro. E eu cito o Vila, porque o Vila, quando ele falava na Jovem Pan e criticava o Haddad, e fazia umas críticas esdrúxulas ao Haddad, falando da agenda do Haddad, falando que o Haddad era vagabundo, ele ajudou a criar esse sentimento, essa sensação de antipolítica que surgiu em São Paulo, com a vitória do Dória no primeiro turno e culminou com a eleição do Bolsonaro. Então o Vila, ele tem sim um papel de despolitização e desinformação que culminou com a ascensão de Bolsonaro. E ele fica falando de golpe. Ele deveria saber que não vai ter golpe nenhum. Mas se o Vila não sabe e ele acompanha a política diariamente, como é que a comunidade internacional vai saber que não vai ter golpe nenhum? Não vai, não tem como saber. E aí o que acontece? A comunidade internacional, o capitalismo financeiro internacional, ele olha para o Brasil e vê, peraí, pode ser que tenha um golpe de Estado. E isso provoca ruídos na estabilidade do capitalismo. O capitalismo, vocês sabem, ele precisa ser estável, pessoal. Por isso que nós não temos mais conflitos armados entre grandes países do mundo. Só conflitos em países menores, como por exemplo o Afeganistão, que não tem um capitalismo tão desenvolvido. Porque o capitalismo ele precisa ser estável. Os papéis do capitalismo financeiro, as ações, elas flutuam, elas variam, elas sobem um pouquinho, elas descem um pouquinho, mas é tudo muito previsível. E nós temos computadores, nós temos softwares que fazem essas previsões. É muito tranquilo fazer isso. Então, quando eu coloco o meu dinheiro no papel da Petrobras, por exemplo, eu sei que ela vai subir 5% ou cair 12%. Eu não sei, eu não tenho a certeza se vai subir ou cair, mas eu tenho a faixa de previsão.
eu sei o que o papel pode se comportar. Só que um golpe de Estado, ele fura essa lógica. Não tem como você prever um golpe de Estado nos modelos matemáticos e estatísticos. Então fique inseguro, porque eu não sei o que pode acontecer. Aquele país vai dar um golpe mesmo? Vai ter um golpe do Bolsonaro? Então o que acontece? Os mercados internacionais não colocam dinheiro no Brasil, ou no mercado financeiro brasileiro. E aí a Febraban, a Fiesp, que apesar de ser de industriais, esses industriais já estão todos financiarizados. Quando o Bolsonaro provoca essa instabilidade nos poderes, ele afugenta o capital internacional e ele cria instabilidade no mercado. E o capitalismo precisa ser totalmente estável. E quando o Bolsonaro ele age dessa forma, atacando os poderes somente por uma questão retórica, para manter o gado ativado com medo de ser preso, porque ele precisa fazer igual o Donald Trump fez nos Estados Unidos. E que o Sérgio Camargo, o presidente da Fundação Palmares, fez hoje. Ele falou que a condenação dele por assédio moral pelo Ministério Público do Trabalho é uma mentira. Porque não teve assédio nenhum. É só o mimimi de militantes. E a mesma coisa Bolsonaro vai fazer. Ele precisa do gado dele na hora que ele for julgado, para não ser preso, para o gado ficar gritando mito, 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 tá sendo injusto, ele tá sendo perseguido. É a mesma história. Então ele precisa fazer isso para se preservar e preservar os filhos dele também. Só que ele provoca um problema, instabilidade nos mercados. Aí a Febraban, aí a Fiesp fazem esse manifesto pedindo tranquilidade nos poderes. E aqui está o primeiro elemento, que é o capitalismo financeiro. E agora nós vamos trazer o segundo elemento, que é a paranoia do Bolsonaro. A Thaís Oyama, no livro dela Tormenta, ela fala sobre essa paranoia do Bolsonaro e do pensamento muito neandertal do presidente. Ou você é aliado de Bolsonaro ou você é inimigo. Ele só tem esse pensamento binário. E os aliados são poucos, está reduzido ali aos filhos dele. E um dos grandes expoentes da Fiesp, que é o presidente até o momento, é o Paulo Scaff. É o Paulo Scaff. E ele assinou, junto com a Febraban, esse manifesto. Só que o Paulo Scaff, ele era um aliado do Bolsonaro, porque ele esperava que o Bolsonaro fosse apoiá-lo para o governo do estado de São Paulo, que ele sempre tenta, mas sempre perde. Só que o Bolsonaro já deu o indício que o ministro Tarcísio, aquele que tem cara de areia mijada, igual ao Aldemar Vigário, da escolinha do professor Raimundo, ele vai disputar o governo do estado de São Paulo. E aí não vai ter mais apoio do Bolsonaro. E o Paulo Scaff ficou assim, opa, peraí. Então aliados do Bolsonaro já começam a duvidar de qual lado o Scaff está. Ele é nosso aliado ou ele é nosso inimigo? Então Bolsonaro já olha o Scaff como sendo um traidor. E aí o que aconteceu? O Paulo Guedes veio para o Bolsonaro e falou assim, olha, esse avião que está passando aqui, ele está atrapalhando o vídeo também. Mas ele falou o seguinte, esse manifesto da Febraban é um manifesto criticando você, Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ficou maluco. Como que eles estão me criticando? Então significa que eles são adversários meus, porque eles deveriam estar satisfeitos com o meu governo. Eu não atrapalho as reformas neoliberais. Todas as reformas neoliberais estão passando no Congresso. A reforma da Previdência passou, a reforma administrativa vai passar, a nova reforma trabalhista também vai passar. Por que eles estão reclamando? Já que é assim, tire a Caixa Econômica Federal, tire o Banco do Brasil da Febraban, porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil correspondem a 22% do orçamento da Febraban. Então ele fez essa jogada para retalhar a Febraban, porque ele acha que agora eles são adversários, e também o Paulo Scaff, porque ele acha que ele é um traidor. Então agora você tem toda a situação envolvendo a Febraban. A Febraban, os banqueiros, não estão contra Bolsonaro. Não. O que eles querem é que o Bolsonaro pare de ficar fazendo esses ataques às instituições, porque promove instabilidade no capitalismo. E o Bolsonaro, pelo fato dele ser paranoico, como foi revelado pela Thaís Oyama no livro dela Tormenta, ele acredita que há uma conspiração dos banqueiros que agora são adversários dele. E por isso que nós chegamos nessa situação grotesca que nós estamos vivendo hoje. Porque Paulo Guedes também é um aloprado, como você bem sabe, e ele falou bobagem para Bolsonaro. E ao invés de colocar panos quentes, ele jogou mais gasolina misturada com querosene, etanol e diesel, e aí explodiu tudo, fez puf. E você que acompanha o canal, você já sabe disso, porque a gente fala praticamente todos os dias sobre a paranoia do Bolsonaro, sobre o capitalismo financeiro. E vamos aproveitar esse finalzinho do vídeo para que eu possa sugerir para vocês literaturas para que você possa entender. Primeiro, para entender a paranoia do Bolsonaro, sugiro que você compre o livro da Thaís Oyama, chama Tormenta, Os Bastidores do Governo Bolsonaro, algo assim. É um bom livro, você vai entender que é Bolsonaro. Para entender melhor como funciona o capitalismo financeiro, sugiro 2 livros do Bauman. O primeiro deles
é a modernidade líquida, do Bauman. O segundo é o capitalismo parasitário. Se você quiser entender um pouco mais sobre como funciona a dinâmica do capital e do capitalismo, sugiro que você compre o livro do David Harvey, A Crítica, a Loucura da Razão Econômica. E você também pode comprar o Capitalismo... qual que é o livro do... Tem o livro do Dalbor, que chama o... Vixe, me fugiu o nome do livro do Dalbor, mas não é Capitalismo Parasitário, é... O Capital Improdutivo, o Mundo do Capital Improdutivo, é algo assim. Você procura esse livro do Dalbor, todos esses livros você vai conseguir entender melhor a nossa conjuntura social e também governamental do momento. A Era do Capital Improdutivo, é o livro do Dalbor, A Era do Capital Improdutivo, e você vai ter todo o arcabouço necessário para entender aquilo que nós estamos falando. Se você gostou, deixe seu like e siga no Instagram, canal Profiléu.